Boa noite, eu me chamo Lucas Eduardo, sou da sala 200 do curso de soldagem e hoje falarei sobre os semicondutores. Os semicondutores são materiais que têm uma resistência intermediária entre os condutores e isolantes. Bom, os semicondutores usados na eletrônica possuem dois átomos, um é de silício, outro é de germânio. O mais utilizado ultimamente é o silício. Ambos possuem 4 elétrons na camada de valência, é o que faz eles se tornarem semicondutores. Sendo assim, sendo o mais importante para se relacionar com os outros átomos e ter 8 elétrons na camada de valência quando se misturam os dois átomos. Agora eu irei falar sobre o semicondutor intrínseco. Ele possui átomos de silício ou germânio dentro de uma estrutura cristalina. Eles formam uma estrutura cristalina. Isso acontece, átomo ou germânio se estabilizam quando possui 8 elétrons na camada de valência, ou seja, quando possui vários átomos de silício, quando se juntam, todos eles, eles vão dividir os elétrons entre eles com átomos vizinhos. Isso é chamado de ligação covalente. Eu disse, dessa forma, eles possuem até 8 elétrons na camada de valência. Desse jeito, não tem falta de elétron ou movimentação de elétrons ou qualquer coisa do tipo, ou sobre elétrons, não. Eles se estabilizam e com isso se torna um semicondutor extrínseco puro, pois é um mau condutor de eletricidade. Agora eu irei falar sobre o semicondutor extrínseco. Primeiramente, antes de falar sobre ele, eu irei falar sobre o que é dopagem. A dopagem se baseia em colocar átomos com elétrons trivalentes ou petavalentes na camada de valência ao cristal do semicondutor. Átomos petavalentes ou trivalentes eu irei explicar para o senhor agora nesse exato momento. Átomos petavalentes são átomos que possuem 5 elétrons na sua camada de valência. Agora, trivalentes são átomos que possuem 3 elétrons na sua camada de valência. Eu irei falar sobre o cristal tipo P. Ele é positivamente e ele é impuro. O que faz ele ser impuro são a falta de elétrons que tem na ligação covalente, que seria o átomo trivalente. É o que faz ter um buraco no meio lá da formação. Tipo, eu vou pegar uma estrutura cristalina toda de silício e substituir por uma de boro. Vai ficar 3 elétrons na camada de valência em vez de 4. Então, quando acontecer a ligação covalente, irá ficar um buraco. Esse buraco, chamado de lacuna, ele vai esperar uma ligação covalente que um pouco mais para frente, assim como falta elétron, então ele é dopado positivamente. E é isso. Semicondutor extrínseco tipo N, eu irei falar sobre ele. Por que tipo N? Porque ele é negativo e os átomos que representam ele são petavalentes. Os átomos que são petavalentes, eles vão fazer uma ligação covalente, só que irá sobrar um elétron livre, e esse elétron vai ficar circulando pela estrutura cristalina. Contando com isso, o semicondutor extrínseco, tendo o cristal tipo P e tipo N, o que faz ele ser impuro, ou seja, ele é um bom condutor de eletricidade, é o que mais utiliza em materiais eletrônicos que tem em casa, domésticos, enfim. Agora eu irei falar sobre a junção PN, estrutura cristalina tipo P e estrutura cristalina tipo N, quando eles se juntam. Bom, quando acontece essa junção PN, algo acontece, surge uma barreira de potenciação. O que é uma barreira de potenciação? Quando está centralizado nessas duas estruturas cristalinas que estão conectadas, acontece o seguinte processo: as lacunas deixadas pelos átomos trivalentes irão ser preenchidas por elétrons que estão saindo dos átomos petavalentes, aqueles átomos que estavam sobrando estão sendo preenchidos
e assim formando a ligação covalente. Mas lembrando, isso só acontece com átomos próximos ao meio, centralizados, sendo assim chamado de recombinação. E falar sobre a junção PN polarizada reversamente. Bom, isso acontece quando a junção PN do tipo P, estrutura cristalina do tipo P, que tem lacunas, não atraem elétrons livres do tipo N. Por quê? Por exato motivo, pela atração. E essa atração acontece quando um cabo positivo é conectado no negativo e um cabo negativo é conectado com a estrutura cristalina com o positivo. Irei falar sobre a junção PN polarizada diretamente. Ela sim conduz eletricidade. Tudo o que eu falei sobre junção PN reversamente, vamos tentar colocar os cabos de maneira correta dessa vez. Eu irei botar o cabo positivo no positivo, irei botar o cabo negativo no negativo e sim, vai ocorrer eletricidade. Vai esclarecer mais colocando volts. Vou colocar 0,3 volts. Para o material de germânio, já iria conduzir livremente a corrente. A eletricidade já ia correr, já ia funcionar. Agora, o material de silício só iria funcionar quando alcançasse 0,7 volts no diodo, na junção ou junção PN. Ou seja, acontece uma recombinação, acontece a circulação e todo o processo da eletricidade começa a funcionar. O diodo é um dos mais simples no componente eletrônico. Por quê? Porque ele possui só uma direção. Dá para saber corretamente que direção ele segue. O positivo dele é chamado de anodo e o negativo é chamado de cátodo. De modo que ele esteja no sentido real, a corrente irá passar. Se não estiver no sentido real, a corrente não irá passar. Eu irei falar as principais aplicações do diodo. A primeira é proteger o equipamento e circuitos. Uma das principais, que no meu ponto de vista é uma das principais mesmo, é alterar a corrente alternada para a corrente contínua. Outro ponto que eu queria recitar era que alguns diodos são chamados de LEDs, que estão fazendo parte do nosso dia a dia, semáforo, controle de televisão, aqueles controles de diodo, controle remoto e até no poste. Também ele força uma queda de tensão. Irei falar para o senhor o diodo ideal e o real. Primeiramente, o diodo ideal começa a funcionar praticamente quando está abaixo de zero. A partir do momento que você coloca 0,0000001 volts, ele começa a funcionar. Quando é polarizado diretamente, e isso logicamente só existe na teoria. Bom, já o diodo real, nós temos no material eletrônico, né? Que ele é capaz de conduzir eletricidade a partir do momento de 0,7 volts no material de silício e 0,3 volts no material de germânio. O ponto que ele começa a conduzir a corrente é chamado de joelho ou UVY, V gama. Agora irei mostrar para o senhor a curva que acontece nesse gráfico na parte da polarização direta, né, do diodo real. Polarização direta, a corrente começa a circular pelo diodo, irá funcionar legalmente a partir desse momento e aqui lembra um pouco ao joelho de uma pessoa, por isso que é chamado de joelho, né? Quanto maior for a corrente, maior vai ser a tensão sobre o diodo nessa polarização reversa do diodo real. Já o diodo ideal, quando acontece a polarização diretamente, já que na teoria ele é perfeito, a partir do 0,0000001 volts ele começa a funcionar. Ele não vai ter problemas ou se preocupar com tensão de joelho ou V gama. Ele simplesmente vai
conduzir a partir desse número que eu falei para o senhor. Ele vai subir aqui, né? Subir, já está circulando mesmo, vai subir aqui 0, já começa daqui, né? A corrente vai logo subindo, a eletricidade vai logo subindo, vai funcionando. Na teoria seria basicamente assim, coloquei, já funcionou. Dependendo dos volts que eu colocar, vai funcionar, sem problema algum. Bom, agora eu irei falar a curva do diodo real reversa, na polarização reversa, que era a parte do gráfico negativamente, né? Eu irei explicar para o senhor. Ele não conduz eletricidade quando a corrente chegar no ponto de ruptura. É quando acontece a avalanche. O que isso significa? É quando o volts passa do limite do que o diodo pode segurar, tipo de volts. A tensão de ruptura, ele vai aqui negativamente, já o diodo ideal, quando chega nessa parte de polarização reversa, nesse gráfico, nessa curva, ele simplesmente não vai queimar. Como eu falei, ele é perfeito, mesmo que caia um raio nele, tenha vários volts, milhões de volts, ele não vai queimar. Isso não tem hipótese alguma, não vai queimar. Claramente isso vai existir só na teoria. A corrente irá passar, nunca irá acontecer o ponto de ruptura, não vai acontecer jamais. Não vai nem cair nenhuma vez, vai sempre seguir essa linha aqui, né? Essa corrente aqui. Não importa se cai um raio, tem milhões de volts no diodo, não vai queimar em hipótese alguma. Ou seja, o gráfico ideal, o ideal do diodo irá ficar assim, né? Eu não sei se você consegue ver a linha preta aqui passando, né? Mas irá ficar assim, retão mesmo, a corrente e tal. A partir do 0 começa a funcionar, aí não cai, não tem um ponto de ruptura. O gráfico real, irá ter o joelho, né? O joelho começar a funcionar, tal direitinho. E o ponto de ruptura, que é a avalanche, começa a cair se passar do limite.